a gente tem aqui o primeiro deles, que é o uso do olhar. A criança ou jovem que não olha para o lugar certo, ele não vai conseguir aprender a ler, porque eu estou falando com ele na mesa. Olha aqui, Rafael, presta atenção. Rafael, o que está escrito aqui? Bola. E ele está olhando no plano, né, vertical. Ele não consegue fazer a descida da cabeça para o plano horizontal. Então, ele não consegue focar o olhar na atividade, não vai ter condição, a menos que eu leve esse papel para o alto, para a atividade, o livro para o alto, e ele faça todas as atividades no plano direto do olhar dele. Aí sim, mas eu preciso que ele olhe, tá bom? E eu posso ajudar inicialmente com o uso até de lanterninhas, assim. Eu pego a lanterna e se ele não tem, eu desenvolvo o trabalho do olhar, focando aqui um foco de luz, né, na escrita, para que ele possa prestar atenção, tá? Então, eu pude perceber nas coletas de dados que os alunos que tinham prejuízos ainda qualitativos no uso do olhar demoravam muito mais a aprender a ler. E o tempo que eu levei com cada um, eu mapeei também, certo? Então, vocês têm aqui embaixo uma legendinha para preencher. Olha, RA realiza com autonomia, realiza com suporte, não realiza e não avaliado. Então, já vou começar pelo final. Se você conseguir preencher toda essa avaliação aqui com RA e RS, você pode começar a alfabetização. Se você tiver NR e NA, você primeiro tem que resolver esse NR e esse NA nos pontos em que ele ganhou isso, para começar a sua alfabetização. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele olha no olho do seu interlocutor, quer dizer, no meu caso, da alfabetizadora, por que que eu preciso que ele olhe nos meus olhos? Porque eu vou dizer para ele o tempo todo, olha, b, 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 b. E se ele não estiver olhando para mim, para os meus olhos, para minha boca, tá? Ele não vai conseguir desenvolver esse olhar, tá? Olha nos olhos enquanto alguém fala ou canta, ele tem interesse na fala humana, quer dizer, se é aquele aluno ou paciente que, se ele está perto de você, ele não realiza a tarefa pela dificuldade na interação social, né? Então, o que acontece? Você fala assim, vamos montar esse quebra-cabeça, e ele não faz, não é porque ele não sabe montar quebra-cabeça, ele não faz porque ele tem uma recusa com relação a você, tá? Ele tem uma relação, uma recusa com relação a você. Então, o que que vai acontecer? Às vezes, quando você vira de costas ou se afasta e deixa a atividade na mesa, ele faz. Ele faz. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ele mantém o olhar por pelo menos alguns segundos, porque ele pode olhar, mas é aquele olhar vazado, aquele olhar que foge, tá? Então, ele pega um material como esse daqui, né? E aí ele, pelo menos, ele olha por alguns segundos para a atividade do livro, ou um material concreto, ou a folha que você vai dar. Eu preciso de pelo menos 10 segundos de olhar sustentado, tá? Ele expressa sentimento pelo olhar. Por quê? Se ele expressa sentimento pelo olhar, isso, junto com o sorriso responsivo, que está logo abaixo aqui, olha, o sorriso social, eu pude observar que quem não tem essa expressão de sentimentos e quem não faz o sorriso responsivo, né? Ou ele não faz o sorriso responsivo, ou ele não entende o meu sorriso responsivo, o que que vai acontecer? Esse sorriso
vai provocar uma dificuldade, a falta dele, do sujeito entender os contextos subjetivos do texto. Quer dizer, se você perguntar assim, olha, Pedro ganhou um brinquedo novo. O brinquedo novo de Pedro é um trenzinho. Pedro não larga mais o seu brinquedo novo. Aí você pergunta para ele, quem foi que ganhou o brinquedo novo? Pedro. O que o Pedro ganhou? Um trenzinho. O que o Pedro faz? Não larga mais o seu brinquedo novo. Escuta, João, o Pedro está feliz ou triste com esse trenzinho? O Pedro está alegre ou não com esse trenzinho? Certo? Então, ele tem que se colocar no lugar do personagem da história, fazer uma leitura do estado mental do personagem, dividir com ele esses sentimentos e responder. Aí, quem não tem o sorriso responsivo, que é o sorriso social, que é quando vocês rirem para mim, porque eu ri para vocês. Então, a gente faz quase que um diálogo só com os sorrisos, sem palavras. Eu falo, olho para vocês, vocês estão falando alguma coisa, eu dou um sorriso como se estivesse falando assim: você tem toda a razão, você está certíssima, né? Então, quando eu faço esse sorriso, você lê na minha face, no meu sorriso, assim: a Deise está concordando, então eu estou certa. O que eu estou fazendo, estou no caminho. A gente faz esse jogo de interpretações só com olhar e com sorriso. Aí você vai ser capaz de ler uma poesia e falar assim: nossa, essa pessoa que escreveu essa poesia está completamente apaixonada, né? De onde você extraiu essa paixão, esse amor? De onde você extraiu? Você fez essa leitura, não está escrito na poesia. Reage positivamente à aproximação facial. Eu não vou colar o meu rosto no outro, porque ele não vai suportar isso, ele não vai gostar, tá? Mas eu vou precisar ficar minimamente perto, com aquela distância do protocolo, né? Do protocolo social, da gente manter uma distância diplomática de pelo menos 50 centímetros, ninguém passa assim, fica tão colado no corpo do outro para falar, né? A gente mantém uma distância socialmente estruturada de pelo menos 50 centímetros do corpo do outro, isso é diplomacia, para poder dizer para ele: olha, Arthur, preste atenção, olha, t, 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 tá? Aí eu faço isso e ele vira de costas, sabe? Ele não consegue ter uma aproximação corporal mínima comigo para que eu pronuncie, ou para que ele veja numa tela, ou para que ele veja um boneco falando o que eu gravei. Então, precisa que a gente tenha essa aproximação facial, mas respeitando um espaço para que ele não se sinta mal. Porque para o autista, essa aproximação física é o que há de mais desconfortável na face da Terra, tá? Ele direciona o olhar mais para a metade inferior da face. Aqui, olha. Os autistas têm uma tendência a nos olhar do nariz para baixo, tá bom? Isso não é um problema, não, tão grave para a alfabetização, mas é uma coisa que a gente tenta melhorar para ele olhar para os olhos, para ele olhar daqui para cima, tá? Então, é isso. Ele acompanha com o olhar um brinquedo ou um movimento. Então, vamos supor que eu esteja com isso aqui na mão, né? Aí eu faço assim, olha, mostro, tá? E fica à vontade, pode pegar aqui, tá? Pode pegar o que você quiser. Dá licença, gente. Pode pegar o que você quiser, fica à vontade. Estou em aula, pode encostar, sim. Então, ele acompanha, tá? Ele acompanha aqui o movimento, né? E aí ele se interessa por brinquedos e por materiais, maravilha. É isso que a gente quer. Acompanha com o olhar o deslocamento de alguém na sala, por quê?
Existem crianças com TEA que são tão indiferentes à nossa presença que parece que ele está sozinho na sala. Parece que ele está sozinho numa sala de aula ou numa sala de terapia, tá? Então, ele tem que notar isso, por quê? Porque é importante que eu esteja desenvolvendo também, ou que ele já tenha desenvolvido, um mínimo de interação social, porque a alfabetização não tem nada de natural. Ela foi produzida socio e historicamente falando, tá ok? Então, aí eu vou preenchendo aqui. É RA ou RS? É RA ou RS?